Viver bem, esse é o nosso quadro. Gente, fevereiro, ele é marcado como o mês da conscientização sobre as doenças raras. No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas convivam com alguma doença rara. Agora a gente vai falar mais sobre isso. Quem tem as informações desse assunto tão importante é a presidente do Instituto dos Raros, a Cristiane Toledo, que está aqui com a gente. Presidente, boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A honra é nossa em receber você aqui, um assunto tão importante como esse. O que é uma doença rara? Doença rara, hoje, é uma doença que acomete 65 pessoas a cada 1.000. 1,3 a cada 1.000, né? Sim. 65 mil a cada 200 mil. Então, ela é considerada rara. Apesar do que esse termo raro hoje, após pandemia, ele não tem sido tão raro mais, né? Tem descoberto doenças raras que têm surgido após a pandemia, após o Covid. Para a gente exemplificar isso, qual é o número de doenças raras que já foram identificadas no Brasil? Hoje nós temos identificados mais de 8.000 tipos de doenças raras. Algumas delas que têm subtipos, né? Como a que eu fui diagnosticada, distrofia muscular, que apresenta 200 subtipos. Né? O subtipo do meu diagnóstico último, né? Porque o meu diagnóstico foi uma odisseia. Demorou para descobrir? Muito, 12 anos para descobrir, o que geralmente acontece com a maioria desse público raro. Por quê? Porque um dos grandes gargalos é o número de geneticistas que nós temos disponíveis no Brasil. Nós temos só 326 geneticistas disponíveis. E o diagnóstico conclusivo é através da genética. Né? Então, e muitas vezes também um outro gargalo é a falta de preparo dos profissionais da saúde, porque nós não temos universidades que colocam esse tema dentro das matérias, das disciplinas. Ontem, por exemplo, nós organizamos um workshop de conscientização dentro da Alego, né? Que ele traz o quê? Informar os profissionais dos sintomas, daquilo que eles precisam verificar para fazer a referência dessas pessoas que são com problema de saúde, mas não conseguem um diagnóstico, fazem um exame, não aparece nada, faz um outro exame, dá um resultado, quando repete esse exame, o resultado é diferente. Então, eles serem direcionados para centros de referências de doenças raras, que apesar de um serviço escasso hoje, nós contamos, por exemplo, com o Instituto dos Raros, né? Mas nós temos hoje o HGG, centro de referência, né? Que é um centro de referência. E que a pessoa que quiser entrar em contato com vocês, de que forma ela pode fazer? Ela pode fazer através da nossa rede social, no Instagram, o @Instituto dos Raros Oficial. Instituto dos Raros Oficial. Lá a gente faz todo o direcionamento, né? Porque lá nós tratamos porta de entrada. Então, a pessoa não precisa ser referenciada pelo SUS. A pessoa entra em contato, ela sendo portadora ou estando à procura desse diagnóstico de doença rara, ela vai ser colocada e, assim, graças a Deus, nós temos conseguido atender hoje mais de 120 famílias, né? E esse atendimento, ele tem um custo? Ele tem um custo. Esse custo hoje, ele tem sido operado através de emendas impositivas de alguns vereadores, né? E tem crescido o número de pessoas interessadas em nos ajudar. Quais hospitais, quais unidades hospitalares aqui de Goiás que a gente pode ter um atendimento também voltado para doenças raras? Nós temos hoje como referência de doenças raras no estado de Goiás o HGG, o CRE, a APAI e o Hemocentro. Eu vou te perguntar, por exemplo, aquele teste do pezinho que é feito, isso ele ajuda também a detectar algum tipo dessas doenças? Sim, o teste do pezinho ampliado, né, ele ajuda a detectar principalmente as doenças raras de origem metabólica. Ele é importantíssimo que seja feito ao nascimento, porque um diagnóstico precoce, ele faz com que a qualidade de vida daquela pessoa diagnosticada seja alcançada, né? E às vezes tem doenças raras que acontece dela nem se manifestar tanto porque começou um tratamento precoce. Aí há um controle? Sim, existem alguns tipos de doenças raras que a gente consegue fazer um controle dessa evolução, porque toda doença rara, ela é degenerativa, crônica, progressiva e que pode levar à incapacidade, né? Sim. Só que, por exemplo, nós dentro do Instituto temos percebido que os tratamentos desenvolvidos lá, multidisciplinares, porque face à necessidade de uma equipe multidisciplinar, eles têm feito com que pessoas com diagnóstico e com prognóstico muito ruim
tenha contrariado esse prognóstico. Então, imagina um diagnóstico precoce dentro desse esquema. Você ficou 12 anos tentando descobrir o que era. Sim, eu recebi um primeiro diagnóstico de miopatia metabólica, que inclusive é uma que pode ser detectada pelo teste do pezinho, né? E ela, quando eu fui para ver qual tipo que era, o subtipo que era só Nova York ou Berlim, lá eles falaram que eu não tinha esse problema, né? Pediram até para eu voltar e mover processos judiciais, porque foi abalou muito a minha questão emocional, a maneira como foi me passado esse diagnóstico. Esse tempo todo, com certeza, prejudicou o tratamento, né? Prejudicou, porque aí depois, com o advento do estudo genoma, no Sarah Kubitschek, né, eles chegaram à conclusão diagnóstica de um outro tipo de doença rara e apesar do que, né, eu fui enviada para casa sem tratamento, inclusive até sem tratamento fisioterápico, porque essa condição é considerada uma condição de fadiga muscular, onde eu perco as células musculares ao movimentar movimentos comuns. Ao andar, por exemplo, pequenas distâncias, né, fazendo movimentos repetitivos, eu não posso entrar com aquele ácido lático, sabe? Então, eu falo que eu não posso, não, eu não podia, né? Porque eu acredito que nem essa condição mais eu tenho no meu corpo. E hoje como é que está a sua situação? A minha situação é a seguinte, eu passei por um movimento de fé muito grande, né, pessoal. Hoje, tudo que aconteceu no meu corpo, aconteceu comigo, ele é passado para aqueles raros que procuram o Instituto. E eu cheguei numa condição onde eu acreditei absolutamente que eu tinha sido curada. E refiz o exame, num dos laboratórios maiores aí da América Latina. Ontem, inclusive, foi apresentado nesse workshop o resultado desse exame como negativo. Então, a condição que eu tinha, que eu estava sem conseguir, já com dificuldade de deglutição, com dificuldade de respiração e já numa cadeira de rodas, hoje eu estou aqui como um testemunho vivo. Parabéns, que bom receber você aqui, assim, exatamente nessa evolução tão boa. Exatamente, parabéns para você. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá Sim, bom? Muito obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Eu agradeço, boa tarde para todos também. Conte com a PUC nessa conscientização. Muito obrigada.